Dedé Oliveira, prazer, meu genro preferido. Boa noite, lindeza. Olá, Achei tudo batom. bem? Que bom, que prazer Prazer é meu, enorme estar linda. falando com você novamente, né? Prazer. Bom, terapeuteando de hoje, terapeuteando comigo, Bélgia Caetone, hoje trazendo uma convidada linda, uma convidada muito especial, que é especialista no trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem, com transtornos, crianças com altas habilidades, superdotação. E depois ela vai falar um pouquinho, porque eu já estou sabendo, viu? O passarinho contou aí que a professora Melly está trabalhando também com formação de professores para trabalhar num trabalho especializado. E aí ela vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas o terapeuta de hoje, mais uma vez, traz uma grande profissional, em especial para mim, porque eu tive o prazer de tê-la como professora nos meus 3 cursos aí de neuropsicopedagogia. É uma pessoa, uma profissional que eu tenho um carinho imenso, eu tenho uma gratidão imensa, sempre nos acolhendo com amor, sempre nos acolhendo com carinho. Uma pessoa que eu aprendi muito e eu tenho certeza que a noite de hoje ela vai deixar uma grande contribuição para todas nós. Seja muito bem-vinda, professora Melly Riccioli, e hoje falando sobre o grande impacto que a pandemia causou e vem causando, porque a gente ainda está vivendo aí, né, as aulas remotas, nessas crianças. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Obrigada, minha linda. A gente já se conhece há um tempo, né, Bélgia? Já há um tempo, né? Já, né? São muitos anos de estrada. Na estrada, com atendimento educacional especializado, eu já estou há 10 anos na formação de professores, né? Eu trabalho com a formação de professores há 10 anos e no curso de neuropsicopedagogia há 9 anos. Então já é um tempo bastante grande que eu estou na estrada. Com a criança diretamente, eu trabalhei 8 anos com atendimento direto com a criança. Trabalhei em APAE, trabalhei em AE, né, trabalhei em escola, trabalhei em centro de atendimento educacional especializado. Hoje já não estou trabalhando diretamente com a criança, trabalho só com a formação de professores mesmo. Né, e se fala do impacto com a criança, diretamente na criança, né? Então a gente sabe que hoje a gente está produzindo impacto. Então, antes a gente estava trabalhando para sanar impactos, hoje a gente está produzindo impacto. A gente não sabe ainda a dimensão que isso vai ter lá na frente. Hoje a gente tem umas demandas que a gente está reprimindo, né? Infelizmente, a demanda de deficiência e demanda de transtorno, e uma demanda que a gente está produzindo, que é a demanda da dificuldade de aprendizagem e a demanda dos problemas de aprendizagem. Né, porque aquilo que é metodológico a gente está produzindo, infelizmente, porque a gente não está tendo aquele, vamos dizer assim, aquele calor com a criança, sanando as dificuldades do corpo a corpo com a criança. A gente não está tirando as dúvidas com essas crianças. Na realidade, a gente acaba produzindo essas dúvidas com eles, né? A gente acaba produzindo erros metodológicos com eles. Então, esses impactos a gente vai ter muitos anos ainda para resolvê-los, né? E a gente sabe que a gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar. Né? Infelizmente, a gente não sabe quanto tempo, mas e essa demanda que fica reprimida, que é a demanda de deficiência, a demanda de transtornos, infelizmente, a gente também não sabe definir quanto tempo a gente vai ter para trabalhar com eles. Pela sua fala, professora, eu estou entendendo que o impacto, então, intensificou, porque se nós pensamos nessas crianças, de que, de uma maneira geral, crianças e jovens, né, que já sofriam um processo de inclusão, até um processo precário de inclusão, mas dentro dessa visão, dentro desse contexto da pandemia, no seu ponto de vista, então, intensificou esse impacto. Com certeza, porque, vamos pensar, a gente tinha crianças que tinham atendimento multidisciplinar, né? As que conseguem pagar, elas recebem. As que iam em atendimento escolar, muitas vezes elas recebem atendimento escasso, né? Que é o atendimento que às vezes a família não tem esse atendimento, por quê? Porque às vezes não tem mídia social, né? Mídias, né? Então ela não recebe.
Não tem tecnologia, não consegue receber. Então, você acaba vendo que não tem hoje esse atendimento multidisciplinar, que são fono, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, a demanda de deficiente hoje, ela está, infelizmente, que é atendida em rede, principalmente aquela que é atendida em demanda escolar, né? Ela não é atendida. Eu vejo principalmente porque a gente trabalha em rede, né? Ela é uma demanda que muitas vezes ela é atendida com atendimento que esses profissionais acabam mandando algumas atividades para a família, né? E a gente não tem a garantia que a família sabe fazer da mesma forma que esse profissional sabe fazer, né? E a demanda dos transtornos de aprendizagem é uma demanda que também a gente não sabe dimensionar que se está sendo feita de forma correta. Então, a gente não sabe dimensionar quanto será esse impacto. Agora, a demanda que consegue esse atendimento, vamos dizer assim, que consegue pagar, né, que consegue ser um pouco mais elitista, ela consegue sanar um pouco melhor. Né? Ela consegue ir para uma psicóloga, ela consegue ir para uma fonoaudióloga, essa a gente consegue, assim, ter um trabalho um pouquinho mais direcionado. Mas a gente também sabe que é muito pequena, né? Muito pequena essa demanda que consegue tudo isso. A gente sabe que é muito... Eu concordo plenamente. Eu acredito que nós estamos vivendo, eu acredito porque essas crianças e esses jovens, a gente pode dizer que eles já viviam uma vulnerabilidade bem grande. Eu acredito que isso intensificou exatamente por vários fatores que você já falou. Porque se a gente pensa que a inclusão é um processo onde a gente vai trazer essas crianças, esses jovens, para o convívio social de uma certa forma, procurando fazer de tudo, ou procurando estratégias de melhor adequá-los nesse convívio, com esse isolamento, eu acredito que nós estamos vivendo gravemente, né, essas consequências, esses efeitos negativos. Eu acredito que o isolamento, eu concordo plenamente com você, porque eu vejo que esse isolamento, ele intensificou e se tornou uma barreira para essas pessoas. E isso faz com que as crianças tenham também um prejuízo no próprio desenvolvimento emocional, não só na aprendizagem. Né? Tem um prejuízo no seu todo, da saúde, nos rendimentos escolares. Eu acredito também, professora, que a gente tem até uma limitação nos direitos que, entre aspas, eram garantidos dessas crianças, desses jovens, porque estando mais tempo no convívio familiar, por N situações, a gente sabe que também teve um aumento vamos dizer, da violência doméstica. A gente sabe que muitas crianças passam por sofrem essa violência, sofrem os maus tratos, sofrem abandono. Nós temos também pais que continuam trabalhando, que estão no conflito, e não tem onde deixar essas crianças, não tem quem fazer esse trabalho com as crianças. Então, por aí, a gente vê que esses direitos, de uma certa forma, a gente pode falar que sofreu uma violação. Existia uma tendência, uma grande expectativa de fazer com que essa inclusão se tornasse cada vez mais efetiva, mas, infelizmente, eu também concordo com você que a gente teve aí elementos distratores que realmente afetou, sem contar os profissionais, muitos pararam de atender. Eu recebo mães falando que a dificuldade delas para remarcar consultas por causa do número de pessoas que não pode ter aglomeração. E a própria educação. Nós tivemos muita evasão escolar, muitas crianças com dificuldades para retornar às aulas remotas ou para retornar a essas aulas que começaram presenciais. A gente está falando também com um efeito de causa, a própria, né, vamos dizer assim, interrupção no atendimento especializado, que as crianças deixaram de ter esse apoio no próprio estudo, no próprio estado emocional, pensando no psicólogo. Então, quando a gente fala de suspender as aulas, a gente fala de N situações que venham agravando e causando mesmo esse impacto. Sem contar que elas, ficando muito em casa, elas perderam esse contato com a escola, com o professor, com os amigos, e para elas corta ou interfere nesse vínculo
afetivo também muito grande, que eu acredito que é um outro impacto, assim, de que a gente vai ter que se preocupar muito em como reconstruir todo esse vínculo emocional, né? E outro fato que eu vejo na realidade com as mães, com as famílias procuram, é a dificuldade do material adaptado nessas aulas remotas. É como você falou, né? Nem todos os pais, nem todas as famílias sabem, porque eles não são especialistas. Verdade. Então, muitos não sabem como lidar com esse material que foi enviado para casa. Então, as crianças, os jovens, acabaram ficando sem esse atendimento. Então, eu concordo plenamente com isso. E dentro de todo esse contexto que a gente está falando, o que você hoje, né, acredita que seria necessário, que seja necessário dentro do processo educacional para atender essas crianças, para atender esses jovens? Então, nós interrompemos um processo, né? Se você pensar bem, nós temos aí um processo muito pequeno de inclusão. Se você fala assim, a inclusão assim, ela está pautada em Declaração de Salamanca, ela não está. 1994. Se você pensar em inclusão, nós temos aí 2008, que é a Lei do Atendimento Educacional Especializado, que foi ela que trouxe as crianças para a rede, né? Então, foi ela que trouxe a criança, de fato, para a escola. Então, foi ela que institucionalizou a criança. Então, 2008 para 2021, nós temos aí 13 anos de inclusão. Nós interrompemos um processo, né? Então, um processo muito pequeno de inclusão. Um processo ainda que o professor não sabe, de fato, como é que se faz essa inclusão. Ele estava começando a entender esse processo de fazer, de fato, vamos dizer, a entender esse processo dentro da sala de aula. E acabamos interrompendo. E aí vem a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que começa a falar para a gente como é que se faz um plano de desenvolvimento individualizado. Ela começou a falar. Então, nós temos 6 anos de PDI, que começa a ensinar para o professor como é que ele vai fazer esse processo individualizado. E a gente interrompe tudo isso, né? A gente está começando em 1 ano já, né? Então, você fala de planos e como fazer material adaptado. O professor hoje ele não tem ainda esse tato de fazer esse individualizado. Né? Então, a gente tem aí deficiências, nós temos transtorno global do desenvolvimento, nós temos deficiência auditiva, nós temos deficiência visual, deficiência física e múltipla, nós temos deficiência intelectual e cada deficiência demanda um tipo de atendimento. Né? Vamos pensar, cada criança precisa de um atendimento individualizado e nenhum deles pode configurar reforço escolar. E o atendimento educacional especializado é um tipo de atendimento e o atendimento escolar é outro tipo de atendimento. Né? Então, a gente tem que entender que cada um tem que ser direcionado de forma diferente. O professor de sala de aula deve fazer o seu papel, o professor de sala de aula deve fazer o seu papel bem direcionado, o professor de AE o seu papel. E nenhum pode fazer interferência no papel do outro. Né? Então, quando você fala de materiais, de criança, está a marginalização da família, somente do trabalho da família, ainda não ficou muito claro lá atrás o que o professor precisa fazer, né? Quanto mais ele mandar para a família esse trabalho, né? Então, às vezes, fica muito vago. Ele tem mandado reforço escolar para esse menino com deficiência. Ele tem mandado reforço escolar, ou seja, ele tem mandado aquela disciplina de história, geografia, ciências, matemática, ele tem pego aquela disciplina e tem mandado para o menino também que tem deficiência. Pego aquele mesmo conteúdo e tem mandado para o menino que tem deficiência, quando na realidade isso não vai atingir o menino que tem deficiência, né? E quando na realidade eu preciso direcionar esse conteúdo. De formas distintas, atendimento educacional especializado de uma forma especializada e atendimento de sala de aula de uma outra forma direcionada. Então, isso foi interrompido, é um processo que a gente estava começando a fazer e ficou a encargo de quem? Da família. Né? Imagine só, um atendimento que é extremamente sofisticado para a parte especializada, um atendimento que o professor de sala de aula estava conseguindo agora entender
ficou a encargo da família. Né? Então, é muito difícil. E nesse meio todo, ficam as crianças que têm, assim, transtornos de aprendizagem, que é a criança que tem descalculia, a criança que tem dislexia, que tem uma disgrafia nesse meio termo, que também não devem ser atendidas de forma, precisam ser atendidas de formas diferenciadas, mas que não se configuram com a deficiência, né? E que também precisam ter um olhar diferenciado, né? E pensando nisso, tem as crianças que nesse meio precisam de um olhar diferenciado, que é as crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Então, são vários tipos de olhares, né? E que ficou tudo a encargo da família. Agora, você imagine todo esse meio, imagine tudo isso numa produção contextualizada só para a família resolver. É só para a família resolver. É muito complicado. Eu vejo assim, que por mais que a família queira, né, ela não tem o conhecimento especializado, sem falar que ela também não tem um ambiente de estimulação positiva. Sem contar que nós, de uma forma geral, como adultos, todos nós fomos afetados. E eu vejo assim, aquelas atividades que eram prazerosas para a gente, que eram agradáveis, que eram lúdicas, deram lugar para o convívio dentro de casa, dentro de um contexto familiar. E esses elementos geradores de resultados positivos, que era sair de casa, contato físico com outras pessoas, contato com pessoas, né, que tinham conhecimento especializado, passear, ir na fome, ir na psicóloga, e a gente chama de elementos positivos, porque essas crianças, jovens, se sentiam muito confortáveis nesses espaços, recebendo toda essa orientação. É óbvio que toda essa mudança interferiu muito na qualidade do ambiente da vida familiar também. Consequentemente, na vida, na saúde mental de todas essas crianças, né? Totalmente. E aí, esses estímulos positivos que levavam esses alunos a efetivar uma melhor relação interpessoal, diferente do contexto familiar, foram tomados por vamos dizer assim, elementos de estresse total, com a permanência dentro dessa casa. Hoje a gente conta com uma casa que não tem elementos positivos de estímulo, são poucos que podem oferecer. A gente conta com uma casa que nem sempre tem um espaço grande, geralmente é um espaço mais restrito. Nós contamos com pais que estão vivendo a ansiedade financeira, com a dificuldade de lidar, porque não sabe se vai ter emprego ou não, se estão convivendo com a morte, batendo aí na porta de todo mundo. Então, a privação de muitos recursos também. Então, tudo isso afetou a família. Uhum. E essa criança, esse jovem que a gente está falando, que ele estava sendo melhor pensado, melhor olhado, ele está dentro desse contexto. Uhum. E a gente tem que pensar também que essas crianças, esses jovens, eles não têm essa habilidade mental de compreender tudo isso que está acontecendo. Eu falo que às vezes é difícil para a gente entender que de uma hora para outra a nossa vida mudou, a nossa rotina mudou. E essas crianças, esses jovens que têm uma capacidade de abstração, para eles é bem complicado eles entenderem que de repente eles chegam na escola, tem que voltar, não podem mais, né? De repente eles não podem abraçar seus entes queridos, de repente eles não podem mais sair de casa, então não podem mais no especialista que ele gosta, que ele criou um vínculo. Então tudo isso acaba sendo muito complicado, acaba sendo assim, tendo uma interferência mesmo bem negativa, e eu concordo plenamente com o que você está falando. E não só, vamos pegar... Como a gente está falando de ambiente... Vamos pegar, por exemplo, até um exemplo mais simples. Vamos pegar um menino surdo, né? Vamos pegar, por exemplo, um menino surdo, né? Que ele fica, por exemplo, sem a aula de língua portuguesa, né? Para ele, como que ele vai fazer a interface num texto? Vamos pegar um exemplo prático. Como que ele vai fazer a interface num texto hoje sem o auxílio de um professor? Né? Porque ele precisa toda semana a gramática, a estrutura, o léxico da língua portuguesa. Como é que ele vai fazer? É desse impacto que a gente está falando. É desse impacto que a gente está falando. É nessa estrutura. Um menino cego, como é que ele vai acompanhar sem um leitor?
Porque ele perdeu tudo, né, professora? Ele perdeu tudo esse acompanhamento. O impacto social, ele é grande. Isso, o impacto social, ele é grande. Mas o impacto sistemático, ele tem dimensões muito maiores, né? Porque isso, eu também, o impacto sistemático, ele vai ter dimensões muito maiores. E a gente está falando da deficiência. Sim, porque ele entra no educacional, ele entra na saúde mental e ele entra no desenvolvimento global para a vida. Uhum. Eu acredito que ele pega todas as dimensões dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Então, eu acredito que eles que mais vão pagar um preço alto em relação a todo esse contexto educacional que a gente está vivendo. Sim. E a gente fala no impacto social, sim, mas a gente precisa olhar com muito mais carinho, com uma seriedade muito maior para essas crianças, para esses adolescentes que já viviam, como eu falei, como você falou, em um processo de inclusão que ainda é precário, que a gente está começando que a gente a acha, ficar mais nossa, tranquilo para ter longo, e não é longo, ele é bem pequeno, o processo não é pequeno, é curto. Não é. É um processo curto, é um processo novo tanto para a criança quanto para o aluno, para o professor mais ainda, porque a gente acha, nossa, é muito tempo, não é. É um processo aí de 10 anos, 12 anos no máximo, né? Então a gente estava começando. Você fez uma fala que para mim é perfeita. Ainda existe uma dificuldade muito grande de entender o que é um atendimento educacional especializado e o que é um reforço escolar. E eu vejo, às vezes, conversando, orientando pessoas que lidam com essas crianças, com esses jovens, porque eles estão preocupados em trabalhar com o conteúdo escolar em si, que cai no reforço. Sim. E a gente está falando de um atendimento especializado. Quando eu falo no atendimento especializado, eu tenho que pensar nas estruturas mentais que essa criança não tem, ela precisa construir, nas funções executivas que precisam ser estimuladas, né? No processo de linguagem, no processo lógico-matemático, que não é só contar e resolver contas. Existe todo um processo de habilidade mental que quem vai saber é um professor de EAE. Sim. Porque um professor, uma professora particular, ela dá conta de fazer um reforço escolar. E, às vezes, muito bem feito. Mas um professor de EAE, é responsabilidade dele olhar para essas outras habilidades fundamentais que são de essência importância para a aprendizagem desse menino, não só para o conteúdo escolar, mas para a vida, como sobrevivência de e tirar, e a gente estava falando aí também, né? Porque quando você fala de atendimento educacional especializado, a gente precisa tirar todos os entraves de acessibilidade. Porque existem entraves de linguagem, entraves de processo de leitura e escrita, então é tudo isso que a gente vai tirar, para que o menino percorra esse processo de forma leve em sala de aula regular. Porque o professor em sala de aula, ele precisa dessa segurança. E quem vai fazer? A gente identifica, elabora, organiza recursos para que ele percorra esse processo de forma leve em sala de aula regular, né? E, então a gente precisa fazer esse encontro. Perfeito, porque quando a gente fala da acessibilidade, a gente pensa que é colocar uma trave, né, uma rampa, afastar as cadeiras para que ele possa ter um espaço maior para a sua cadeira de lado. Não é isso. É óbvio que isso é importante também, porque nem isso, às vezes, as crianças têm. Na escola, sim, mas na cidade como um todo, nem isso é garantido. Mas a gente está falando dessa acessibilidade, do direito dele aprender, e se ele não aprende dentro dos materiais que estão aí para as crianças ditas sem nenhum problema emocional ou mental, mas que ele tenha essa acessibilidade a esses materiais diversificados que venham atender a especificidade e a necessidade individual dele. Sim. É fundamental isso que você falou. A acessibilidade, quando a gente fala, são recursos de tecnologia assistiva, libras para o surdo, braille para o cego, entendeu? Porque esse é o recurso que a gente fala para atendimento educacional especializado. Então, você fala, isso tudo não está acontecendo dentro da casa das famílias, nenhum, nem nada. A gente não está levando isso. Até porque na escola estava chegando agora, né? Os professores estavam começando a se
familiarizar com tudo isso agora. Então, teve um rompimento bruto, tanto para o professor quanto para esse aluno, principalmente. E a gente estava falando bastante, um pouquinho, da questão da família, do papel da família, que sobrou tudo para ela, né? E aí, dentro do teu trabalho, dentro da tua experiência, o que você colocaria para esses pais que, de repente, sobraram para eles? Quais estratégias eles poderiam, eu digo, não trazer para solucionar esses problemas, mas até para tranquilizar esses pais, embora eu sei que se eles estiverem ouvindo a gente, eles vão ficar mais ainda preocupados, porque a gente sabe que esse impacto, voltando às aulas presenciais, a gente vai ter problemas muito mais sérios com essas crianças. Mas eu queria que você colocasse assim, o que você pode conversar com esses pais? Quais as estratégias que você pode orientar esses pais ou cuidadores dessas crianças? Eu acho que, particularmente, o pai tem que cobrar esse atendimento das unidades, né? Porque ele tem que ser buscado como direito do seu filho. Não é porque a escola... eu sei que hoje eu também sou profissional da educação, eu sei que o professor hoje ele tem se redobrado, ele tem buscado fazer a sua melhor parte, ele tem que ter, mas isso aí eu sei que é como função o produto final é da família, mas isso tem que ser buscado da escola. E a família ela vai fazer, ela vai auxiliar, mas ela precisa da orientação ainda da escola, ela precisa da orientação ainda da instituição. Ela precisa disso. Ela não vai conseguir fazer sozinha. A gente está falando da deficiência, a gente está falando das necessidades especiais dessa criança. Então, é muito difícil ela fazer sozinha. Então, ela tem que buscar das instituições, das escolas, o auxílio e o papel da escola. Não tem como a família fazer sozinha. Então, se tem um profissional de atendimento educacional, ela vai ter que buscar apoio. Tá? Então, não tem como você dizer assim, família faça tudo sozinha. Não dá para você falar assim, jogar no colo da família e dizer faça. Tá? Então, não tem como eu dizer para você assim que a família vai assumir esse papel sozinha. Então, esse menino ele tem direito a um professor, ele continua tendo direito a um professor e ele continua tendo direito a um professor de atendimento educacional especializado da mesma forma. Então, ela tem esse apoio. Então, esse pai, como sou profissional, eu continuo formando profissionais e aí eu digo, vai buscar apoio, família. Vai buscar apoio, porque você não está. Até porque se os pais não forem buscar, eles vão estar negligenciando esses direitos também. Sim, porque ele é como qualquer outro aluno. E as aulas de atendimento educacional são todas as aulas como qualquer outra aula. Né? Então, se ele tem, a criança com deficiência é uma criança como qualquer outra criança. Eu costumo dizer que não existe alunos de inclusão, existe apenas alunos. Né? Porque quando você fala de inclusão, a gente está falando de perspectiva. Né? O que é inclusão? A inclusão é eu ser diferente da Bélgia, que é diferente da Luciana, que é diferente de qualquer pessoa. Então, a perspectiva somente, só isso que muda. Então, você tem que buscar da escola. A escola continua tendo a sua obrigatoriedade para o aluno com deficiência. Né? Então, a família ela não pode se responsabilizar para o seu filho com a escola, a escolarização. Então, tem que buscar da escola esse papel de escolaridade. Né? Então, o professor ele tem trabalhado muito, eu sei disso, mas ele não pode, a família não pode fazer o papel de AEE, a família não pode fazer o papel de professor, infelizmente. Né? Cada um tem que fazer o seu papel, a família continua sendo família. Né? Então, é muito difícil da gente fazer esse papel. Imagine só, eu como profissional de AE, eu vou dizer que a família vai ter que fazer um papel de comunicação alternativa, aumentativa, para um menino que tem deficiência física e múltipla, é muito difícil. Né? A família é a continuidade, ela vai ter que ser sempre a continuidade e a extensão da escola, né? Sempre vai ser a extensão da escola, sempre. Estejamos em pandemia ou não. Exatamente. Semana passada, eu estava lendo uma pesquisa que foi realizada com 3.700 professores, professores que têm, né, classes de inclusão, que vivem situações de inclusão, e a pergunta era alguns pontos que eles colocavam de positivo
meio a tudo isso. Algumas coisas eu vou colocar aqui para você, até para a gente discutir, porque a gente já citou tudo isso, mas até como um ponto meio que negativo, e a pesquisa traz como pontos positivos. Dentre elas, a reinvenção da própria prática pedagógica. Eu acredito, sim, que a gente teve que se reinventar, mas o professor se reinventou, ou teve que reinventar a própria prática, trouxe assim, uma transformação desse professor que teve que lidar até com a mídia, com um monte de coisa. Um segundo ponto que essa pesquisa aponta é que tem uma transformação na valorização do papel do professor. Embora a família, embora não, pelo fato da família ter trabalhado, ter se colocado como professor dos seus filhos, e às vezes foi difícil para eles lidar com 1, 2, 4 filhos, aí eles conseguiram imaginar como é que um professor tem que lidar com 25, 30, 35, 40 alunos, ainda pensar nessas crianças que precisam de um atendimento individualizado, não só os que têm deficiência, mas os que têm um transtorno, os que têm um déficit, né? Um outro fato que eles colocaram também é a questão que a questão da escola estar mais próxima dos pais, porque esses professores precisaram conhecer mais a família, a história dessas crianças, a história dessa família. E um outro fato também é a aproximação com o professor de AE, professor de sala e professor de AE, nessa construção desse material que foi para casa. Então, teve uma aproximação de tudo isso. Teve um novo olhar sobre como eles iam construir essas intervenções para que essas crianças, esses jovens, não perdessem esse desenvolvimento nessas habilidades mentais, cognitivas, que eles precisavam ter. E aí foi interessante que, com o último ponto, eles colocaram que essa pandemia, ou esse processo todo, trouxe como ponto positivo a própria formação. Foram inúmeros professores que tiveram que buscar, que tiveram que investir na própria formação, porque trabalhar, criar aulas, né, para crianças que aprendem sozinho, já era difícil. Imagina criar aulas para uma sala inclusiva, não para destacar a dificuldade de um aluno. Porque quando eu mando material diferenciado, eu não estou incluindo, eu estou marcando, eu estou evidenciando a dificuldade daquele aluno. Então, imagina a dificuldade desse professor de pensar numa aula inclusiva. Eu sei, professora, que não é a realidade de todas as escolas e de todos os professores, mas eu fiquei muito feliz de ter pessoas, de professores, de profissionais, que procuraram por si só uma formação, que procuraram esse atendimento, essa parceria com os professores especialistas em AE, e que pensaram muito nessa construção dessa aula inclusiva. Eu vejo isso, eu fiquei muito feliz quando eu li essa reportagem, e eu falei, eu ainda acredito na educação. Eu ainda acredito na força de nós, professores, mesmo que seja uma turma menor, mas eu acredito. Eu fiquei muito feliz. Então, até um entendimento legal, porque quando você fala, vamos voltar um pouquinho até para a lei de diretrizes e bases, né? O que ela fala desse professor de sala de aula e desse professor de AEI? Ela fala professor de atendimento educacional especializado, professor de sala de aula capacitado. E o que a gente entende por capacitação? Capacitação, ela se dá até em loco. Quando eu entendo de capacitação, é eu pegar um livro, eu fazer uma leitura, eu entender, a capacitação começa no simples fato de eu entender quem é o meu aluno. Quem é esse meu aluno? O que ele tem? Quem são os meus alunos? Quantos alunos eu tenho esse ano? Então, isso chama-se capacitação. Capacitação eu faço a todo momento, todos os dias. Especialização, não. Especialização eu faço para eu entender especificamente sobre determinado assunto daquele momento, sobre determinada síndrome, deficiência. Então, a lei, ela deixa isso muito organizado para a gente. E a gente faz uma certa confusão. E o professor, quando ele vai pegar uma sala, ele às vezes ele faz uma confusão dizendo, eu às vezes não ganho para isso, eu não trabalho para isso. Ele diz assim sobre
há inclusão. Ele não entende que ele realmente está trabalhando por uma perspectiva de educação inclusiva. Então, quando ele assume o papel de professor, ele trabalha pela perspectiva de trabalhar com todos, porque ele trabalha pela perspectiva da capacitação e não da especialização, né? Então, ele é um professor que tem que estar sempre se capacitando, né? Então, ele é um professor que está sempre perguntando quem são os meus alunos, quem é esse aluno, quem é essa minha demanda, porque a demanda da educação inclusiva é uma demanda que vai ser sempre cíclica. Esse ano eu vou ter alunos com necessidades especiais que vão de deficientes auditivos, deficientes físicos. O ano que vem eu vou ter deficientes intelectuais. Então, a capacitação, ela serve para isso, para que eu conheça o meu aluno em determinado momento, em determinada época. A especialização não, ela é para o AE mesmo, para que eu entenda a deficiência e conheça a deficiência e trabalhe com ela para melhorar aquela criança, para aquela, na perspectiva da educação especial. Né? E se eu entender isso, o meu trabalho melhora e eu entendo a perspectiva lógica, educação especial, modalidade, educação inclusiva, perspectiva de uma educação para todos. Né? Então, são dois trabalhos distintos, a qual, se eu entender o meu papel, eu consigo fazer de forma bem adequada. Agora, se eu pensar nessa lógica, muda-se os papéis, a pandemia ela está muito terrível para todo mundo, mas todo mundo consegue desenhar e desempenhar um bom papel. Professor de AE dando suporte para a família e professor de sala de aula dando o suporte para a família. Então, mais uma vez, qual é o recado para a família? A família cobre os seus papéis, dos seus personagens certos, né? Professor de AE, vamos lá fazer o papel, vamos dar orientação para a família. Nós temos aí várias deficiências, vamos orientar esses pais. Professor de sala de aula, vamos fazer com que esse PDI seja feito de forma adequada. O que é um PDI? É um plano individualizado. Você tem os seus tantos alunos e ele também faz parte desses tantos alunos. Ele precisa desse auxílio, ele precisa desse apoio. Isso daí é uma lei federal que ela precisa ser cumprida. Né? E tem escolas que elas nem passam o pano, elas fazem de conta que isso nem existe. Isso nem existe. E aí se falar, mas escola... Exatamente. A família tem que entender que essas crianças têm esse direito e que não dá para deixar que esses direitos sejam violados. Elas não precisam se sentir acanhadas. Muitas pessoas, muitas famílias, até pela simplicidade, acreditam que não, né, ficam meio constrangidas de chegar na escola. Mas é um direito da criança, é um direito do seu filho, da sua filha, e a gente tem que aprender. Se a gente fala de cidadania, e se a gente... Eu acredito assim, hoje são os pais que têm que lutar pelos direitos dessas crianças, pelo direito desses jovens. Sim. Então, é ir atrás porque eles têm direito. Né? Perfeito. Professora Merle, como fica a estrutura da educação inclusiva, então, e, vamos dizer assim, quais atitudes a escola deveria ou deve tomar frente a essa volta para as aulas presenciais, ou mesmo se continuar no ensino remoto? Como fica tudo isso? Então, a gente agora vai pensar nas demandas, né? No que a gente produziu, primeiro, vamos definir bem o que é agora, o que nós produzimos como problema de aprendizagem, que é metodológico, né? Avaliar tudo que nós produzimos como metodologia, que é esse processo do que nós fizemos com tudo isso, colher, avaliar, que é metodologia, porque isso vai ser um reflexo daquilo que nós não paramos para verificar de processual, verificar os transtornos do neurodesenvolvimento, que são crianças de aprendizagem, que seriam as crianças com dislexia, descalculia. A gente vai ter que parar para avaliar tudo novamente. Os processos multidisciplinares, os encaminhamentos, vai ter que ser tudo visto novamente. Crianças que são paradas ali nesse processo. Tem que ver todas as crianças que deixaram de frequentar atendimento educacional de especializados. Processos de PDI que não foram feitos, que não foram organizados, né? Escolas que não cumpriram essas organizações.
Escolas particulares que fazem de conta que não fizeram, que não existem esses processos, quando na realidade é obrigatoriedade de escolas particulares cumprirem com esse processo e principalmente ofertarem atendimento educacional especializado. Então, eu acho que a gente vai ter que começar pela base. Pela base. Por uma avaliação de base. Processual. É muito sério, né? Eu falo assim, olha, é muito sério. E eu vejo, dentro de tudo isso que você falou, eu vou esquecer um pouquinho aqui do meu papel de terapeuta, de neuropsicopedagoga, e eu vou me colocar como professora. Até porque eu também continuo estudando em sala de aula. Eu acredito que a interação de nós, professores, da sala, responsável pela sala, vai ser fundamental essa parceria, essa harmonia com toda a equipe gestora para a gente fazer essa avaliação, para a gente pensar nesse alinhamento, né? Eu vejo assim que é um tripé, professor, os especialistas, o professor de AE, a equipe gestora, para a gente poder fazer essa avaliação e pensar nesses recursos pedagógicos específicos para um planejamento não de material, mas um planejamento que considere a criança no seu desenvolvimento global. Sim. E considerar que essa criança vai para uma sala novamente e que essa sala ele tem que ser inserido no ensino de inclusão. Não no ensino onde vai ter isso, que novamente eu fico muito preocupada que às vezes ele tem um material diversificado que evidencia ainda mais a deficiência ou o déficit dessa criança. Eu acredito muito que quando a gente fala em processo de inclusão, a gente fala em agregar valores, a gente fala em harmonização de cidadania, numa classe que acolhe tudo. Porque, como você falou, todos nós somos diferentes. Que bom que tem essa diversidade. Só que nós temos crianças que vão apresentar uma dificuldade de aprendizagem, porque ou ela tem uma deficiência, ou ela tem um problema emocional, ou ela tem uma síndrome. E ela tem que ser olhada ao mesmo tempo na sua especificidade, mas dentro de um todo, porque ela é um ser humano. Sim. E quando eu falo que eu tenho um trabalho de inclusão, eu penso nessa classe como um todo, onde eu vou trazer essa humanidade, essa humanização, para que todos os meus alunos apreendam esse respeito e essa construção de cidadania de uma forma geral. Então, resumindo... É óbvio que se eu tenho, como você mesmo falou, se eu tenho um aluno com dificuldade auditiva, eu vou precisar desse especialista o tempo todo. Né? Mas eu acredito assim, que a interação desse professor, de uma certa maneira, com todos esses, porque o aluno, embora ele seja do professor da sala, mas ele é uma responsabilidade da equipe toda, da escola toda. Então, esse professor, eu vejo que ele vai precisar muito dessa interação de todos esses profissionais para ver os buracos que estão ficando, para ver como que essas crianças vão ser recebidas, em quais momentos elas vão ser recebidas. E, pegando essa minha última fala, eu estou olhando aqui, eu ficaria a noite toda aqui com você, porque é uma delícia, eu estou aprendendo muito, revendo muitos conceitos, mas a gente vai ter que finalizar. E para a gente finalizar, pensando nessa volta desses alunos, você acredita, Merlin, que exista algum momento especial para que esses alunos voltem? Eu vou te fazer duas perguntas já para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Um é sobre isso, se você acredita que tenha um melhor momento para essas crianças voltar, ou elas vão voltar junto, ou esses professores, essa equipe vai precisar, a partir dessa avaliação que você falou, criar um momento especial para esses alunos. Como fica esse momento de volta, de acolhimento para esses alunos? E eu gostaria que, além disso, que você colocasse outras informações que são fundamentais para a gente, enquanto professores, especialistas, e até para os pais, mães que estão aqui nos assistindo, que eu estou vendo que tem bastante mães aqui nos assistindo,
quais informações, quais orientações você pode colocar para ser contribuição para a professora? Olha, Belde, eu acho que tudo que resume, toda essa pergunta que você acabou de fazer agora se resume numa palavra só: equidade. Dar aquilo que cada um precisa na sua medida. Agora todo mundo cada um vai ser um agora. A palavra de agora, de hoje em diante, nós não vamos nem falar mais em inclusão, a gente vai ter que falar em equidade. Porque a equidade é diferente de inclusão. O que incluir é eu colocar determinada pessoa em um espaço. A equidade é eu dar para você aquilo que você precisa, é eu dar para mim aquilo que eu preciso. Então, a partir de agora, não existe momento certo. É um momento que vai ser o momento que acho que Deus considerar que vai ser o ideal, né? Porque é esse, né? Agora, o momento, a palavra certa de desenvolvimento é o momento, a palavra equidade. Eu dar para aquele aluno aquilo que ele necessita, porque não tem uma medida. Daí a importância fundamental vinda de uma seriedade muito grande, tanto do professor quanto dessa equipe, né? Dessa equipe gestora, da equipe de coordenação, junto com esse professor, junto com esse especialista, para fazer essa avaliação e ver o que realmente esses alunos, sejam crianças, sejam jovens, necessitam. Isso, se eu conheço o que meu aluno precisa para eu dar necessariamente aquilo que ele precisa. Se eu conheço o conceito, agora sim, se eu conheço o conceito de equidade. Porque é muito difícil dar o... Exatamente. Até porque esses alunos que estavam lá em fevereiro de 2020, eles já não são mais os mesmos. Porque nós passamos por uma transformação. Eu acredito que, ruim ou bom, essa pandemia fez com que a gente se transformasse enquanto ser humano. E esses meninos também se transformaram. Né? Então, esse olhar, essa equidade, esse olhar avaliativo, esse olhar de acolhimento é fundamental para eles. Sim, ninguém entra. E aí, de contribuir. Oi? Desculpa, eu falei como entrou. Ninguém vai sair como entrou. Ninguém. É uma nova sociedade. Sim. E aí, não dá para a educação ser a mesma. Não. Né? Não dá para a educação ser a mesma. Ela também precisa ter um olhar diferente. Ela também precisa considerar tudo isso. Porque a gente vai receber crianças que vieram mais sofridas, independente da sua classe social, porque elas passaram por esse medo, por essa insegurança, por perdas de entes queridos, elas sofreram um abalo emocional muito grande. Então, a gente tem que considerar isso também. Não é a mesma sociedade. Não. Perfeito. Merlin, quais as suas contribuições finais? Eu só quero agradecer, né? Só agradecer e eu espero que a gente saia um pouco melhor de tudo isso, realmente, né? Melhores pessoas, melhores profissionais, e esse conceito de equidade, realmente, que a gente saiba quem a gente é, que a gente sabendo quem a gente é, já é um conceito muito grande para a gente saber quem é o outro, né? Para a gente saber quem é o outro, né? Porque é um conceito muito... É uma subjetividade, né? Esse conceito subjetivo é muito bom, porque essa questão da empatia. Se você conseguir ser um pouco mais empática, você consegue identificar no outro as necessidades dele. É mais isso, porque eu acho que o tempo vai fazer com que a gente saiba a hora de voltar, o tempo certo, o timing certo. Deus sabe todas as coisas, todos os tempos, em todo o tempo. A Renata está colocando que foi super gostoso esse bate-papo. Verdade, Renata. A Dan Cristo está colocando gratidão, queridos. Eu falo que conversar com a Merlin é muito gostoso. O Terapeutiando, quando eu criei esse quadro, no formato tanto do quadro para a rádio quanto no formato do live, é exatamente trazer grandes pessoas, grandes profissionais para ser referência de contribuição na vida de todo mundo. O gostoso da evolução humana é que a gente está sempre aprendendo. Né? E quando a gente se propõe a aprender, tem muita gente boa para a gente trazer. Então, Merlin,
Eu espero que você volte aqui no Terapeuteando outras vezes, porque esse é um assunto que a gente só começou, né? Hoje foi só para comentar novas dúvidas, para instigar novos questionamentos. Eu espero, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Gratidão pela sua disponibilidade, gratidão pelo seu carinho. Eu sei que você é uma pessoa que vive, uma profissional que está sempre disponível para o outro, sempre disponível para ser contribuição na vida de todo mundo, quer professor, quer mãe, quer essas crianças que necessitam tanto desse acolhimento, desse carinho. Então, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Obrigada a você. Dado esse presente, né? E a gente, a Laura, eu sou suspeita, a Silvana está falando, mas eu amo ver você. Parabéns, minha amiga linda, aprendi muito com você. Silvana Barbosa Leite, um grande abraço. A Amélia é maravilhosa, por isso eu fiz questão de trazê-la, e esse espaço vai trazer só pessoas maravilhosas. Professora, um grande abraço, sinta-se muito abraçada. Assim que acabar tudo isso, eu vou ver você. Até mais. Essa live vai ficar registrada aqui para quando vocês quiserem entrar, assistir novamente. Todas as lives vão estar registradas aqui no Instagram. Professora, até mais. Eu encontro você aí pela frente. Até, minha gata. Beijo. Tchau. Beijo. Pessoal que esteve presente, muito obrigada a todos pelo carinho e por ter ficado aí com a gente. Até mais. Até. Tchau.